Sambandis, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Banda das Nações. Tá vendo esse vídeo? Não é inscrito aqui ainda? Já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer, então a gente conta com a sua ajuda. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, Nação Bandista. Para a Vinier, vamos lá de relato hoje. É o seguinte, esse médium, ele disse o seguinte para mim. Ele trabalha muito bem, tá? Já há algum tempo. Porém, ele mesmo disse que não tem confiança nas entidades dele. Porque até então ele disse que as entidades dele nunca resolveu nada pra ele, tá? Ele diz isso. E aí ele está enfrentando um problema e queria uma opinião de outras entidades. E o que ele fez? Como ele não confia nas próprias entidades, na opinião das próprias entidades, ele foi se consultar com os irmãos de linha dentro do terreiro. E ele disse que nessa gira ele se consultou com várias entidades. Só que o que acontecia? Quando ele contava o problema para uma determinada entidade, ela falava uma coisa. Quando ele ia conversar com uma outra entidade, falava outra coisa. E aí, cada entidade foi falando coisas completamente diferentes sobre o problema dele. E aí, confuso, decidiu fazer o quê? Ir a um outro terreiro no qual ninguém conhecia ele. Se consultar com as entidades de lá. E o que aconteceu? No terreiro, onde ele é afirmado, ele conversou com uma entidade lá, tá bom? E aí, quando ele foi para esse outro terreiro, ele quis conversar com a mesma entidade, certo? Só que aí incorporado em um outro médium, um outro terreiro diferente. Nesse primeiro terreiro, que é o dele, a entidade disse uma coisa. Quando ele foi falar com a mesma entidade, tá? Incorporado em outra pessoa, essa mesma entidade disse outra coisa completamente diferente. E aí foi que ele ficou mais confuso ainda. E aí a questão dele é a seguinte: se na teoria são as mesmas entidades, né? Gente, vamos colocar aqui Zé Pilintra, por exemplo, um exemplo, né? São as mesmas entidades. Mas se eu converso com o Zé Pilintra na cabeça de uma pessoa aqui nesse terreiro, e vou conversar com o Zé Pilintra na cabeça de uma outra pessoa em outro terreiro, ambos Zé Pilintra vão dizer coisas diferentes pra mim. Lógico. Mas por que isso acontece, né? A dúvida dele é, se na teoria são as mesmas entidades, porque quando essa entidade muda de cabeça, muda a personalidade dessa entidade, é como se eu nunca tivesse conversado com essa entidade antes. E aí, dona Felipe? Olha, o modo dele pensar, quer dizer que ele se consultou na tenda onde ele é afirmado, né? Com a entidade X, né? Vamos colocar aqui, tá e tal. Vamos usar Zé Pilintra, por exemplo, pronto, né? José, né? E no outro terreiro, no outra tenda, ele fez as mesmas perguntas. Na teoria, a mesma entidade, Zé Pilintra. Certo, a mesma pergunta, mas com uma resposta diferente. Ambas Zé Pilintra disseram coisas completamente opostas do problema. Mas, é lógico, isso aí é lógico. É porque o médico, ele, né? Ele tem um pensamento que aquele mesmo falante que ele falou naquela coroa é aquele mesmo falangeiro daquela. Não é. O nome é o mesmo. É Zé Pilintra, é Zé Pilintra. É seu Zé das Almas, Zé do Terreno, né? É o mesmo. Mas são falanges. Nós temos que ver isso. As falanges são muito grandes, muito. E é muito difícil você ouvir o mesmo diagnóstico, o mesmo parecido, né? Que você quer ouvir, é muito difícil. Pode até chegar a ser parecido, né? Mas não porque as falanges são diferentes. Assim como o médium é diferente, aquela falange que ele recebe é outra falange. Não é aquela falange que aquele médium recebe. Entendeu? Porque tem que prestar atenção, ó. É médium diferente, casa diferente, né? Então aquela falange que baixa ali, pode ser, vem com o nome de seu Zé, vamos botar, seu Zé das Almas, o Zé Malandro, o Zé Pretinho, né? O Zé Juremeiro, né? Naquela casa veio do mesmo jeito, mas é falanges. Porque, olha, são muitos falangeiros para correrem os terreiros. São muitos falangeiros.
Então, digamos que são assim, é uma falange apilíntrica, falange apilíntrica. Certo. Porém, são espíritos que trabalham dentro dessa linha, carregando o nome Zé Pilintra, justamente. Porém, não são o mesmo. Não, claro. Tem como ser o mesmo. Não existe, não tem condição. Então, por que tem muitas pessoas têm essa dúvida de, eu falei com a entidade tal numa casa, ela me disse isso. Mas quando eu fui me consultar tecnicamente com a mesma entidade, ela já me disse outra coisa. Porque as pessoas acreditam que só existe uma única entidade, digamos assim, Nego Jé, Zé Pilintra, Nego Chico, por aí, e que essa mesma entidade é uma entidade que vai incorporar em todos os médios. Essa é a mentalidade de algumas pessoas hoje em dia, né? Não existe essa lógica, né? Não tem como, né? É a mesma coisa para vir dentro de um terreno mesmo. Só que desenvolveu muitos médios. Vamos dizer, o senhor pega 2 médios que recebem uma mesma entidade. Vamos botar o Nego Chico. Porém, o senhor mesmo vai perceber que em cada médio, esse Nego Chico, ele vai agir de uma forma diferente. Por que isso acontece? Lógico que é diferente, porque o médium, a entidade que vem, né, ela vem para trás. O Nego Chico, ela baixou lá no José. O José tem um pensamento diferente, tem uma linguagem diferente, tem uma mentalidade diferente. Certo? Então, e aquele que baixou nele, né? Aquele que baixou nele, é aquele que vem preparado para trabalhar naquela matéria. Quer dizer, o Nego Chico, o espírito representando a fala de Nego Chico, é esse que vai trabalhar com ele. É esse que vai trabalhar com ele, vem preparado para trabalhar com aquela matéria. Quando já subir outra gira, um Raimundo, recebe o Nego Chico, já é completamente diferente. Vem cantando a mesma doutrina, Mas se você fizer algum tipo de pergunta, já é uma resposta diferente. Mas por que isso acontece? Minha filha, eu acabei de dizer, são matérias diferentes. Espíritos diferentes. Espírito diferente, matéria diferente. Mas trabalhando na mesma falange. A falange é uma só que são diferentes. Isso serviria para a gente usar até exemplo como médicos, por exemplo. Tem vários médicos que trabalham na mesma especialidade, cardiologistas e tudo mais. Porém, quando você se consulta com o médico aqui, você vai explicar todo o seu problema para ele vai te dar um diagnóstico. E se você fosse consultar com outro médico, mas dentro da mesma especialidade, já vai ser diferente. Esse médico já vai agir diferente com você. Completamente diferente. Isso acontece dentro da Umbanda. Claro. E para finir, eu vou trazer um exemplo claro de muitas coisas que acontecem. Vamos dizer assim, o senhor trabalha com tranca-rua e tudo mais. E aí, o senhor fala assim, ele é meu pai e tudo mais. Essa falange que trabalha com o senhor, esse espírito aí representando o tranca-rua. Porém, quando o senhor vai em um outro terreiro, vamos dizer que o pai de santo ele recebeu o tranca-rua. Só que esse tranca-rua daquele pai de santo não reconhece o senhor. Acontece isso. Não veio, não sarava. E aí, isso acontece muito na cabeça dos médicos. Fala assim, poxa, mas peraí, é meu pai, minha entidade, ele não me reconheceu, como é que isso pode acontecer? Olha, e nesses casos? Não, olha, eu espero por isso. De não me reconhecer mesmo. Não, olha, minha filha, porque matéria, acabei de dizer, matéria diferente, olha, né? E existe esse porém. Quando baixar meu pai, meu advogado, em qualquer centro de banda, longe, pessoas que não me conhecem, aquele médico que não me conhece, entendeu? Recebeu meu pai tranca-rua, é muito difícil de me conhecer, muito difícil. A não ser que seja falangeiro parecido. Ou mesmo falangeiro que trabalha ou mesmo que trabalha com nada, né? Se for o mesmo, pode reconhecer. Pode. Aí se for, fica. Tranca-rua. Agora falange diferente. Então, ele está lá. Qual é a minha obrigação? É de ir até a ele, e me ajoelhar nos pés dele e abençoar ele, dar bênção. E não esperar que a entidade lhe reconheça. Não é o pai que tem que vir até o filho, não. É o filho que tem que ir até o pai. Não espero, eu vou. Isso eu digo muito. Eu posso chegar em qualquer terreiro. Meu pai pode estar trabalhando na cabeça de um desenvolvente. Eu vou até ele, pedir a bênção e me ajoelho. Para respeito ao meu pai. Não é respeito àquela pessoa que está trabalhando, não. Respeito ao meu pai que está ali. Entendeu? Aonde eu chegar, se estiver na cabeça de uma mulher, na cabeça de um homossexual, na cabeça de um desenvolvente, não importa, eu vou lá e vou nesse aí. Quer dizer, não espero que ele venha até a mim, porque a lógica é essa. Aonde eu estiver, não é o pai que vem até o filho, é o filho que tem que ir até o pai. Mas tem muitos mais que ficam chateados, né? Eu trabalho com tal entidade, mas ele não me reconheceu.
reconheceu. Não, acontece, inclusive aconteceu até, olha, eu vou contar aqui um caso, um filho de santo meu. Nós fomos numa festa, no terreiro, chegou lá, o Nego Gesso baixou. E esse meu filho de santo, tem um terreiro, era registrado com o Nego Gesso, que era filho do Nego Gesso, né? E lá o pai de santo trabalhando com o Nego Gesso lá, não foi saravar ele. Esse rapaz chorou. Veio embora agoniado, porque aí fui explicar para ele. Oi, ele tem o terreiro dele, pai de santo, tudo mais, era filho do Nego Gesso, mas ele queria que o Nego Gesso tivesse ido até ele, tinha abraçado ele, porque ele era filho dele, né? Que é a mentalidade dele. Aí ficou... E vamos para a menina, nesse caso não reconhece o normal, mas o caso de, vamos dizer assim, a entidade, quando baixa no senhor, por exemplo, ela não sabe o seu nome, não sabe a sua fisionomia, assim, como é a sua matéria, que é um espírito, ele não sabe. Então, no meio de uma multidão, dentro de um terreiro, por mais que o senhor diz que seja um falangeiro bem parecido, ele reconhece, mas como é que ele vai lhe reconhecer? Seria pela sua aparência, seria pela sua energia, como é que a entidade reconhece o cavalo que ela trabalha? Reconhece. Olha, é o seguinte... Porque pelo nome não é, porque eles não sabem o nome, né? Olha, eu vou explicar para você, olha, bem direitinho, pra você gravar isso aí. A entidade, né, quando ela baixa na coroa, ela trabalha pela consciência do médico. Né, pela consciência do médico. O vai estar trabalhando, se eu conheço fulano e tal, a minha entidade, ela, como ela trabalha na minha consciência, ela pode reconhecer a pessoa. Porque ela, digamos, ela tem as suas memórias na mente. Isso, pela minha mente, pela memória, pela minha consciência. Se eu for no meu terreiro, que aquele médium não me conhece, não me conhece, mas ele recebeu aquele mesmo falangeiro, aquela mesma falange. De tranca-rua, exemplo, né? Recebeu aquela mesma falange. Na hora que ele baixa lá, já chega na mente dele para mim conhecer. Existe mas isso aí, no caso, quem é que traz esse reconhecimento? É a própria entidade? É a entidade. Mas a questão que eu perguntei, como ela vai lhe reconhecer no meio de uma multidão, de um terreiro lotado? Justamente. Seria pela força energética? Não, porque justamente porque ela sabe, entendeu? Seria a força energética. Acho que acredito que a entidade, ela sabe a força energética de cada médium que ela trabalha. Ela tem essa memória principalmente energética. Dos filhos, né? Então, se for bem parecido, como o senhor falou, se for se uma falange diferente, não vai reconhecer mesmo. Não tem como reconhecer. E no caso desse moço que ele quer resolver o problema dele... Tem a consciência do médium e tem... não vamos dizer a consciência da entidade, mas digamos a força energética, que a entidade reconhece. Justamente. Mas nesse caso desse médium, para ver que ele não confia nas próprias entidades e quer que as entidades dos outros resolvam o problema para ele. E aí ele não aceita essas opiniões diversas. Não, né? ele vai ouvir onde ele chegar, vai ouvir uma opinião diferente. Ele tem que se conter com que ele se conter mesmo, com que ele é e crer. Se ele está naquela casa, naquele terreno, então se existe ali, então ele peça, faça ali, rogue ali. Não vai querer, porque ele vai só ter opinião diferente, vai só andar e tudo, se desgastar mais ainda. Então, ele deveria confiar nas próprias entidades. Confiar no que ele tem. Se a pessoa não confia no que tem... Mas ele fala que as entidades não ajudam ele, nunca ajudaram. As próprias entidades dele nunca ajudaram ele. Não ajudaram porque ele quer merecimento, é o médico ajuda porque mesmo. Ele não pede. Só ele fazer isso aí tá descartando a entidade dele. Tá procurando então, não tem nem sentido ele incorporar se ele não acredita nelas. Como é que ele quer ajuda? Né? Como é que ele quer ajuda? Quer ajuda dos outros, da entidade dos outros. Ele tem que fazer por si próprio, né? Para a entidade poder fazer por ele. Então é isso, gente. Acho que ficou bem claro que é falange, né? Que são os espíritos que trabalham representando aquela falange. Minha filha, é muito difícil de explicar, porque tem muita gente que pensa que porque eu fui ali... falar com o Zé Pirinto, falar com o Nego Gesso, ele não me conheceu e tudo. Mas vamos colocar isso na cabeça, vamos colocar, são falangeiros, são falanges diferentes, né? Tá certo? Então é isso, gente. Ficou dúvida aí sobre o que a gente falou? Use os comentários que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Um beijo grande a todo mundo e até a próxima.